acho que eu tô bem, não? Sim. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vou começar esse vídeo lendo uma notícia pra você. Ela apareceu de forma aleatória pra mim e a partir dessa notícia eu queria falar alguma coisinha pra vocês. É uma espécie de desabafo. A atriz Nika King, que interpretou Leslie, a mãe de Rue em Euphoria, está trabalhando atualmente em um restaurante que abriu junto com sua mãe por falta de oportunidades na indústria. Ela ironizou a situação em suas redes sociais com um vídeo em que aparece exercendo suas funções no trabalho. Quando me pergunta se eu estou gravando a terceira temporada de Euphoria, e aparece ela lavando louça. Anteriormente, Nika já havia lamentado a falta de oportunidades, antes mesmo da confirmação da terceira temporada e de ter sido dispensada da série. As pessoas ficam: precisamos da terceira temporada. Eu também preciso da terceira temporada. Não consegui nenhum papel desde Euphoria, achei que minha carreira estivesse crescendo, achei que estivesse tudo bem, mas não funciona assim. A partir disso a gente pode começar. Quando eu vejo esse tipo de notícia, não é nem a primeira, nem vai ser a última, existem vários casos assim. A gente costuma ver uma série de comentários. Ah, que pena, nossa, eu gostava tanto dela, eu gostava tanto desse personagem, blá 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 blá. Muitas vezes são pessoas se lamentando da situação. E eu não vou dizer que essas pessoas estejam cientes da sua ignorância, talvez sim, talvez não. Ou talvez não sejam pessoas ignorantes ou apenas estejam comentando de forma sincera. Poxa, que pena que não tenha conseguido mais oportunidades. Mas a gente sabe muito bem que nesse meio, principalmente em Hollywood, as coisas são difíceis. É complicado você conseguir um papel pequeno, imagine um papel importante, e você ter continuidade nesse meio. Ela não é o primeiro caso, não vai ser o último, isso vai se repetir várias vezes, vão ter pessoas que vão conseguir papéis importantes e depois vão desaparecer. Trabalhar como ator, atriz, artista no geral. Trabalhar nesse meio não é fácil. Esse meio é muito complicado. E é um meio complexo, não só de se inserir, mas de permanecer nele. Agora eu vou falar sobre uma série de coisas que a gente precisa levar em conta. Eu tava fazendo de babá de uns irmãos um dia desse. E o menino pequeno disse pra mim: eu quero ser ator. E assim, eu não queria ser uma chata, né? Porque eu tava falando com um menino de 8 anos. E eu disse: sabe o que é ser ator? Ele disse: eu não entendi o que você quer dizer. Eu não falei com todas as palavras, mas isso aqui eu vou falar pra você. Primeiro, você tem que conhecer pessoas adequadas. Você precisa conhecer uma pessoa que já trabalhe nesse meio, que possa te ajudar, que possa te indicar, pelo menos a dizer onde você pode conseguir as coisas. Você tem que ter um certo tipo de aparência. Eu não falei isso pro menino, né? Até porque ele era branco, loiro, dos olhos claros. E a gente sabe muito bem que nesse meio você ter essas características é uma vantagem. E aí a gente já parte do ponto de que se você não tem um certo tipo de características, vai ser mais difícil de você conseguir. Eu, por exemplo, eu não apareceria na TV sendo uma atriz. Eu tenho marca de acne. Você já viu uma pessoa com marca de acne? Uma pessoa com espinha? Ou pessoas com certo tipo de características que não são consideradas atrativas? Elas ganham papéis ou secundários, ou são pessoas que são ridicularizadas pela sua aparência, ou são pessoas que fazem papéis cômicos. São coisas que a gente precisa levar em conta. Depois de tudo isso, a gente precisa ter o fator talento. Então, se você tem o QI, que muitas vezes a gente pode chamar de nepotismo, se você tem certa aparência, se você também tem talento, por último, você precisa de sorte. Se você junta tudo isso, você tem a fórmula certa. Às vezes, assim, é uma exceção. Alguma pessoa que ela não tem o QI, ela vai conseguir chegar. Alguma pessoa que ela não tem uma certa aparência, ela também vai conseguir chegar. Uma pessoa que ela não tem talento, mas tem todo o resto, ela vai conseguir chegar. Que a gente tem vários exemplos de pessoas que não têm um pingo de talento e estão conseguindo muitos trabalhos bons. E são coisas que a gente precisa levar em conta. Eu falei tudo isso com palavras suaves pro menino que eu tava cuidando. Também dei outros detalhes. Olha, quando você é ator, você precisa saber como interpretar os sentimentos. Não é só você estar colocando sua cara bonita ali na tela. Você tem que entender que o seu personagem, ele tá triste. Você tem que saber expressar isso. Quando você tá contente, você tem que saber expressar isso. Explicando as coisas pra esse menino, eu pude entender como não só uma criança, mas um adulto, ele não sabe como funciona esse meio do mundo audiovisual. Pela falta de contato, pela falta de conhecimento do meio artístico, como ele funciona, é muito fácil a gente opinar e dizer coisas absurdas sobre todo o meio audiovisual. Então, toda vez que eu vejo certos comentários de pessoas criticando produções na internet, eu fico: au! Eu sinto como se fosse um ataque pessoal. Ai, Luísa, você é atriz? Você é cantora? Você trabalha em espetáculo? Não. Eu tô estudando
para ser uma das pessoas que trabalha nos bastidores. Recentemente eu fiz um curso técnico, terminei de fazer um curso técnico que basicamente me preparou para ser uma técnica audiovisual. Eu me preparei para não só fazer roteiros, como editar, tirar foto, manusear uma câmera profissional, manusear equipamentos de iluminação de forma básica, logicamente, equipamentos de som de forma básica, logicamente, inclusive até montar um set de DJ eu sei fazer, em teoria. Me prepararam para isso. E nos meios de produção audiovisuais, existem várias pessoas como eu que fazem com que a produção a qual você está consumindo agora mesmo acontecesse. Eu vou continuar estudando para ser essa profissional. Eu vou me especializar para fazer mais coisas, para ser uma profissional ainda mais preparada. Então, quando eu vejo um comentário de, sei lá, do seu Manuel na internet, dizendo: nossa, esse filme é uma bosta, essa atriz estragou esse filme. Eu acho que o seu Manuel, ele não sabe que para esse filme chegar até as mãos dele, teve todo um processo complexo. Eu entendo que quem é visível aos nossos olhos é o ator, a atriz, os cantores, a pessoa que tá ali no cenário. Porém, até para a produção mais pequena possível, existiam várias pessoas de trás fazendo com que aquilo acontecesse de verdade. Tá bom, vamos colocar um exemplo prático. A gente tem um cantor. Esse cantor, ele não tem muito dinheiro, mas ele tem talento. Então, ele assina um contrato com uma gravadora. Essa gravadora, ela é uma gravadora independente. O que significa isso? Menos dinheiro. Basicamente. Nessa gravadora independente, esse fulaninho, esse cantor, vamos chamar ele de Alex, ele compõe e ele produz as próprias músicas. Então, a gente já tem menos pessoas trabalhando com as produções dele. Porém, existe uma pessoa que é responsável pela mixagem de som. Apesar de que temos menos pessoas trabalhando, vamos ter mais uma pessoa trabalhando junto com o Alex. Tá, vamos dizer que ele terminou de produzir uma música. Já tá a mixagem de som, já tá tudo certo. A gente tem que decidir dentro da produtora. Vai ser um single? Heloísa, o que é isso? Não sei, tá? Caso você não saiba, o single é a música que o cantor vai promocionar, que ele vai levar nas rádios, vai tentar levar nas rádios, porque nem toda música se toca numa rádio, que ele vai lançar videoclipe. Junto com esse single, eu queria lançar uma série de músicas. Então já não é só um single, é um EP. EP é como se fosse um conjunto de poucas músicas juntas no mesmo CD. E a gente já tem mais custos. O Alex vai ter que produzir mais música. Ok, junto com esse EP, a gente tem uma produção visual. O CD ele não vai chegar só a carcaça vazia. Não. A gente tem que decidir como é que vai ser a capa, como é que vão ser as fontes que se vão usar, as letrinhas. O Alex ele não tá preparado para isso. Ele gosta de compor música. Então a gente vai deixar isso nas mãos de uma pessoa que esteja especializada nisso. Sei lá, uma pessoa que já tem conhecimento de Photoshop, de Adobe Illustrator, sei lá, uma pessoa que tenha certos conhecimentos de como funciona o mundo visual. Depois disso, que a gente já decide mais ou menos qual é a vibe visual de todo esse projeto, a gente vai pensar, poxa, para esse single desse EP, a gente precisa de um videoclipe. Tá, mas a gente tá falando de uma produtora independente, né? Esse selo discográfico só pode se permitir um videoclipe simples. E o Alex disse, sem problema. Esse single é uma música triste, não é mesmo? Pois então, a gente vai usar só um fundo branco, eu tocando num violão e pronto. Porém, não é todo lugar que tem um fundo branco assim, simples. A gente tem que ir para um estúdio que possivelmente esteja disponível em certas datas. Ah, não tá disponível? Vamos buscar outro. Vocês estão disponíveis em tal data? Sim, mas só durante essas horas. Imagine que para esse videoclipe simples, apesar de tudo, a gente precisa de mais de um dia de gravação. Então, serão 2 dias de gravação nesse estúdio que só tá disponível um par de horas. Na hora de gravar o videoclipe, a gente não vai chegar lá, coloca o Alex tocando o violão. Não. A gente precisa de uma cadeirinha. Ele quer estar sentado, porque vai mais com a vibe da música. Porque ele tá de pé e não vai ficar muito legal. A gente percebe isso quando a gente tá ensaiando. Antes de gravar o videoclipe, tem um ensaio, tem uma preparação. A gente já contrata diretor, a gente já contrata diretor de arte. Uma pessoa que se encarrega do vestuário. Ai, Heloísa, mas o Alex não pode ir com a própria roupa dele? Não, imagina que ele não tem a roupa adequada para esse videoclipe. E a gente também precisa de um maquiador. Ah, mas o Alex é um cara, ele não precisa. Não, peraí. Às vezes, quando a pele não tá muito preparada, diante da câmera e com certa iluminação, não fica legal. Ah, aliás, a gente também tem um profissional de iluminação. Não é qualquer pessoa que pode ligar ali uma lâmpadazinha e iluminar o local. Não. Tem que ser o profissional preparado para isso. Para escolher o equipamento adequado para iluminar o Alex.
Imagine que você precisa de 2 equipamentos de iluminação. Então, você precisa de uma pessoa que saiba como posicionar essas luminárias de forma adequada para fazer o jogo de luzes interessante. Nisso, a gente precisa do quê? Do cinegrafista também. Tem uma pessoa que está ali manejando a câmera e tem um diretor que vai dizer, olha, você precisa fazer esse movimento aqui. Nesse videoclipe simples, a gente já teve uma série de coisas que levar em consideração. Entre outras coisas, vai ver que nessa produção a gente precisa de mais pessoas. Depois ainda tem que pagar o editor, porque a gente tem vários takes. Temos que escolher os takes mais adequados e colocar isso na mesa de edição. Depois da edição, ainda tem uma pessoa que é responsável por editar as cores, fazer o color grading, se eu não tô errada. Caso você não saiba, eu vou dizer isso pra você. Quando você vê um filme, quando você vê uma série, ela não chega já da edição diretamente pra você. Ela passa por um profissional que vai ajustar as cores. Todo nesse processo de fazer esse videoclipe, a gente ainda não terminou, não termina na edição. Nem no color grading, ainda tem mais. A gente tem que escolher a data pra publicar esse videoclipe. Porque imagina que vai lançar junto com outro artista que é muito conhecido. O lançamento do Alex não vai ter nenhum pingo de sucesso. Antes disso, a gente tem que promocionar esse single. A gente tem que promocionar pra tal data. Uma data que não esteja relacionada a nenhum outro artista ou que pelo menos seja boa pro Alex. E a gente tem que promocionar onde seja possível. E finalmente nós temos o lançamento. Todo esse processo de compor até a publicação da música leva, sei lá, 6 meses. Não é nem sequer um álbum inteiro. É um EP de 4 músicas. Tudo dá errado. Ninguém escuta a música dele. Nem os pais dele compram o CD dele. Ninguém escuta ele no Spotify. Mas não pode faltar o comentário do seu Manuel dizendo: nossa, que videoclipe bosta. Que música chata. É triste, não gostei. Você entende o quanto é complexo todo o processo para uma música com um videoclipe chegar até você? Eu não sei se eu me expliquei bem, eu sei que eu fui muito simplista, eu pulei um monte de pontos, eu não falei sobre um monte de coisas, mas tudo isso é para você entender que o processo para uma produção audiovisual chegar até você, uma produção musical ou até um espetáculo em vivo chegar até você, teve uma série de profissionais preparados e capacitados que fizeram com que essa produção fosse realidade. Por muito bosta que o filme seja, por muito ruim que essa música soe, existiram uma série de pessoas que trabalharam nisso. Tudo isso para depois vir o seu Manuel dos comentários dizer: que bosta. Eu não tô dizendo que produções audiovisuais estejam isentas de crítica, essa não é a questão, mas é muito fácil a gente fazer um comentário desde a comodidade da nossa casa sobre a profissão dos outros, sobre o trabalho alheio, sem levar em conta todos os processos pelos quais essa produção chegou até você. Eu recentemente publiquei um vídeo falando sobre The Book of Mormon, que é um musical, simplesmente um dos melhores musicais que eu já assisti. Não vi muitos, mas enfim. Eu fiquei tão obcecada por esse musical depois que eu assisti, que depois eu comecei a buscar informação sobre ele na internet. A produção aqui de Madrid, tá? Eu imagino que a de Broadway, a original, e a da Inglaterra tem processos diferentes. Mas a quantidade de detalhes, a quantidade de coisas que eles precisaram fazer para esse espetáculo chegar até o público, meu pai amado. E eu fico tão contente de pensar que eu estou estudando para ser a pessoa que vai trabalhar dentro desse meio. Mas eu também fico muito triste, porque o meu trabalho é desvalorizado todos os dias por pessoas que não levam em consideração a existência de pessoas como eu. Eu vou fazer uma proposta para você. Da próxima vez que você vá ver um filme, espere até os créditos, porque todos aqueles nomes que aparecem ali são de pessoas que trabalharam no filme. Eu achei muito curioso porque uma das primeiras coisas que eu descobri depois que eu comecei a reparar nos créditos é que em filmes, além de atores e atrizes, editor, diretor, roteirista, tem carpinteiro, tem pessoas que trabalham com catering, levando comida, tem pessoas responsáveis pela limpeza, tem pessoas que é responsável pelo transporte de todos os equipamentos e pessoas. Existem vários tipos de pessoas que são empregadas dentro do meio audiovisual. O meio audiovisual é um dos meios mais atacados e é muito mal pagado, infelizmente. São pessoas que precisam alimentar a sua família, são pessoas que têm responsabilidades no seu dia a dia. Esses profissionais são extremamente desvalorizados todos os dias. E toda vez que eu vejo um comentário do seu Manuel falando que aquilo ali é uma bosta, eu me sinto muito mal. Por muito que o seu Manuel esteja criticando essa atriz, que atua muito mal e que ela supostamente estragou um filme, pra que essa cena, que ele diz que é muito ruim, teve uma série de pessoas que tiveram que fazer essa decisão. E no meio de todo esse processo existem pessoas muito capacitadas, mas que elas apenas seguem ordens. Então, todo o meu trabalho está sendo desvalorizado porque a pessoa não tem um mínimo de conhecimento de causa. E é isso. É revoltante, é revoltante.
Talvez eu tenha dito um montão de besteira, talvez não. Eu apenas queria fazer um desabafo. E eu fiz. E é isso. Que você tenha um ótimo dia e um beijo pra você.